eu não venho aqui para dar respostas e nem venho aqui para falar sobre certezas. Eu venho aqui para tentar estabelecer algumas dúvidas para vocês e falar um pouco do que eu penso e do que eu faço também. Então, assim, o primeiro aspecto a se estabelecer é que... Vamos lá. Ok. Então, assim, eu tenho uma formação acadêmica sólida, né? Fiz doutorado, tenho um curso de MBA em gestão de empresas e eu sou empreendedor. Iniciei algumas empresas aqui no estado do Piauí, a Infoway, há 21 anos, e o Uniplan, que é um plano de saúde, há 12 anos, e também sou investidor de startups lá no estado de São Paulo. Então, eu sou, antes de tudo, um empreendedor que tem uma formação acadêmica. Por que eu digo isso? É para que a gente comece também a desmistificar aquela coisa de que o empreendedor é um sujeito, via de regra, com uma fraca educação formal, e, ao mesmo tempo, que o cara que tem uma educação formal acadêmica forte não pode ser um empreendedor. Então, o que eu venho aqui é advogar que nós temos que estar conectando esses dois segmentos e, no meu caso, empreendendo com base em tecnologia. Eu vou apresentar alguns cenários para vocês aqui, prometo que não vou passar do tempo, e vamos direto aqui para o assunto. Primeiro, nós vivemos um tempo novo, em que um dos aspectos que podemos considerar é que nós somos hoje muito mais longevos. A gente vai viver, vocês vão viver muito mais tempo do que a média que a minha geração viveu. Se eu disser para vocês que no final do século XIX, na Europa, uma pessoa vivia em média 39 anos, e se alguém naquela época dissesse para aquelas pessoas que 100 anos depois elas iriam viver 80, 82 anos, provavelmente ninguém acreditaria. Concordam? Ou, na pior das hipóteses, talvez essa pessoa fosse queimada em algum tipo de fogueira. Hoje, não é impossível imaginar que nós vamos viver, vocês, talvez 120, 110, 150 anos, e talvez alguns não vão viver para sempre. Bom, dito isso, eu digo isso para provocar uma outra reflexão. Quem vive muito e vive com muita saúde, que é o que nós esperamos que aconteça, e está acontecendo, vai ter a oportunidade de ter várias atividades ao longo da vida. Quando o sujeito tinha uma expectativa de vida de 40, 50 anos de idade, que é o que eu tenho hoje, ele tinha que ter a vida dele logo muito cedo, porque a vida era muito curta. Mas vivendo 100 anos, 120 anos, talvez você possa fazer 2 ou 3 ou 4 coisas diferentes na sua vida. Então, precisa ficar atento para isso, refletir um pouco sobre isso. Porque nós estamos vivendo um mundo que tem se modificado bastante. O século XX é muito diferente do século XXI, é muito diferente do século XX. Se você pegar a última década do século XX e comparar com a primeira, ou os primeiros 15 anos do século XXI, as diferenças são gigantescas, porque nós estamos entrando em uma era exponencial, e as mudanças e a evolução da nossa espécie será exponencial. Então, essas novas profissões vão estar aí, e muitas novas profissões baseadas em uma interferência muito grande de tecnologia. Um outro aspecto interessante que eu vou registrar, porque está conectado com o fato de você empreender em tecnologia a partir do Piauí, e depois aqui o Eric, que vai me suceder, vai falar sobre games, é uma prova factual do que eu vou falar, é que na sociedade do conhecimento e da informação, essa sociedade que nós vivemos hoje, depois da internet, que foi uma revolução, e depois do smartphone, que é um mobile com internet, que é uma revolução dentro de uma revolução, nós vivemos uma era completamente pautada na distribuição e na qualificação da informação. Nunca se produziu tanta informação e nunca se transferiu tanta informação com tanta velocidade. Isso é um dos fatores que nos impulsiona para essa dita sociedade da informação e para essa velocidade de transformações que estamos passando, por enquanto. E uma outra coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que você não deve ter pressa para tomar decisões que são decisões importantes.
Então, não tenha pressa. Muito bem. Ao longo da humanidade, o homem tem transferido parte da sua autonomia para a tecnologia. E isso tem sido bom para o homem. Então, há dezenas de milhares de anos atrás, o homem administrou o fogo. Ele passou a controlar o fogo. E foi bom para ele controlar o fogo. Porque, controlando o fogo, ele pôde controlar um pouco mais do ambiente em que ele vivia. E aquilo foi bom para ele, embora parte da sua autonomia tivesse sido entregue para o fato do fogo existir, e considerando administrar o fogo uma tecnologia. Isso aconteceu ao longo da história da humanidade. Então, tem o fogo, tem a roda, tem o papel. Qual a importância do papel? Bom, a importância é que o conhecimento que antes era conduzido pela pessoa, ele passou a ser conduzido através de meios próprios. Então, ele começou a ser transferido sem a necessidade da pessoa ir junto com o conhecimento. Isso aumentou enormemente a quantidade de conhecimento disponível no mundo, e o mundo começou a mudar e evoluir muito mais rápido, mais tecnologia começou a ser feita. Após o século XVII, que é o século do método científico, nós tivemos uma profusão de ciência e, logo depois, uma profusão de tecnologia, podemos marcar com a Revolução Industrial, e o homem começou, numa velocidade muito maior, a depender muito mais de tecnologia para o seu bem-estar, mas gostar disso, e desejar isso, e buscar isso. Então, por exemplo, no século XIX não tinha antibiótico. A bactéria lhe matava. Então, hoje a gente enfrenta uma bactéria, tem antibiótico, a gente depende do antibiótico para viver bem, mas a gente gosta de usar o antibiótico para viver bem, porque, caso contrário, você ia morrer. E isso acontece em vários segmentos. Bem, então esse bem-estar depende cada vez mais da tecnologia do que do homem. E eu estou entrando num terreno aqui meio pantanoso, meio difícil, mas o que eu estou dizendo a vocês é que nós estamos saindo de um Homo sapiens para uma outra espécie em que a tecnologia é muito mais determinante na composição dessa espécie, que é um homem tecnológico. Nós somos aqui uma experiência viva nesse sentido. Exemplo, o uso do smartphone. Quantas pessoas usam o smartphone aqui nessa sala? Levanta a mão. Bastante gente. E o que seria a vida de vocês sem o smartphone? Bom, ruim, mais ou menos, não faz diferença. Quem acha ruim que ia ser pior? Tá certo. Mas se você perde seu smartphone, é como se tivesse perdido sua própria mão. Você sente uma angústia, o cérebro classifica essa angústia como se tivesse sido amputado uma parte do seu corpo. E essa já é uma experiência híbrida de carbono e silício, o que prenuncia uma época que nós chamamos de singularidade. Já ouviram falar em singularidade? Singularity, não a da física, mas a que deve acontecer agora nos próximos anos, que é uma combinação de genética, robótica e nanotecnologia que vai mudar a nossa espécie profundamente. E nós seremos uma outra espécie. E vocês serão jovens o suficiente para viverem isso na plenitude. Eu espero que eu também. Eu vou pôr um vídeo agora que vai falar um pouco de singularidade, e agora esse vídeo tem uma singularidade. Não é? Como aqui é inspired e tudo mais, é um vídeo em inglês sem legendas. Porque eu acho que vocês todos terão condições de seguir o vídeo. Ok? One of the apprehensions that people have about this technological singularity, which is really a metaphor. It's a metaphor borrowed from physics to describe what happens when you go through a black hole. The center of a black hole is a singularity. The laws of physics as we know them kind of collapse or implode. They no longer apply. It's a great metaphor that we borrow to use to describe what's going to happen with technology. We're going to hit this inflection point, this singularity where it's going to be like a runaway train that builds on itself. And the Terminator scenario is that this artificial intelligence, this algorithm is going to wake up, it's going to achieve sentience, and it's going to turn on us. But that's, I think, an erroneous way of looking at it. Some of the more optimistic futurists in Silicon Valley, including people like Kurzweil and Kevin Kelly, for example, who wrote What Technology Wants, say that what's going to happen instead is that we're going to continue to augment our own thinking by offloading more and more of our own cognition, our cognitive apparatus, to non-biological intelligence. So it's not so much that that mind is going to rise, that artificial mind is going to rise up against us, but that we're going to continue to become more non-biological. In other words,
we already offload cognition onto non-biological props and scaffoldings. When you write something down on a piece of paper, part of your thinking is happening on that paper. Part of your thinking is happening by you moving your hand on that pen. Part of your thinking is occurring when you stare at the contents of your own mind on that paper and reflect on what you wrote. We already incorporate non-biological aspects into our thinking apparatus. There's a great essay written by these cognitive philosophers called David Chalmers and Andy Clark, cognitive philosophers, called the extended mind thesis, which says that things like an iPhone or a smartphone are already manifestations and extensions of the mind, and that the mind is actually not limited to the brain, but that the mind exists in the feedback loops between brains, tools, and environments. So that's why we say our thoughts shape our spaces and our spaces return the favor. That's why they say that everything we design is designing us in return. Marshall McLuhan used to say, we build the tools and then the tools build us. So what really exists are feedback loops of mind. It's not us versus them. It's all one large distributed intelligence that has biological and non-biological parts. That's why I don't think that we have anything to be afraid of. It's just billions of baby steps that increasingly extend and augment our creative capacity. Então esse é um mundo, possível mundo novo que muitos cientistas defendem. Existe uma universidade na Califórnia chamada Singularity University, em que se estuda esse novo cenário em que a combinação de genética, robótica e nanotecnologia vão mudar os nossos corpos. Então a gente vai ter uma inteligência aumentada, uma base de conhecimento aumentada, uma vez que eu posso plugar na minha cabeça, por exemplo, qualquer tipo de dispositivo de memória que tenha qualquer informação que eu queira. Eu posso aprender fazendo uploads para o meu cérebro. Eu posso mudar, por exemplo, a minha condição biológica para respirar debaixo d'água ou correr muito mais rápido do que eu corro. Inclusive, posso instalar nanorobôs no meu corpo que vão verificar o tempo todo minha condição em saúde, impedir que eu adoeça em 100% das possibilidades. E se surgir algo novo, por exemplo, pode baixar um software para os nanorobôs e eles vão matar aquilo no nível celular. Essa é a singularidade. E eu estou assim antecipando sobre singularidade para que vocês possam compreender um tanto quanto a tecnologia vai ser muito mais influente nessa nova espécie. Bom, voltando para um mundo menos futurista, mas muito mais presente, vamos lembrar de algumas marcas de sucesso que nós temos hoje no mundo. Vamos lá. Vamos lá. Quais são as marcas? Essa marca faz sucesso? Facebook. Facebook é uma empresa que observou um comportamento das pessoas e implementou um negócio baseado em tecnologia, em software, em computação. Bom, a Apple. Bom, a Apple é um caso singular na história, porque deve ser a primeira empresa do capitalismo a conseguir uma marca de valor de mercado de $1 trilhão. $1 trilhão. A Apple deve valer em 1 ou 2 anos. Há 3 semanas atrás, a Apple tinha um problema. Sabe qual era? Ela tinha $252 bilhões na conta bancária e não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Esse é um problema novo do capitalismo também, e do empreendedorismo. É a segunda vez que acontece isso com ela. Agora, a Apple não é uma empresa de computadores ou de gadgets. A Apple é uma empresa de design. Ela vende uma experiência, mesmo que seja embarcada em um gadget. Então, o cara, ele é um Apple boy, é um cara que é fã da Apple. Muito bem. E o WhatsApp? Eu acho hoje que tem a vida no WhatsApp e fora do WhatsApp. Você pode explorar o WhatsApp como se fosse um novo universo, porque boa parte da gente vive ali olhando para ele o tempo todo, de vez em quando olha para o mundo real, depois volta para ele. E talvez a gente possa criar algum tipo de entretenimento para o sujeito ficar, de alguma maneira, tendo experiências mais ricas dentro do próprio WhatsApp. O WhatsApp é um instant messaging, é um comunicador que, quando foi vendido por Facebook, foi vendido por $20 bilhões. Vocês têm ideia do que é isso? $20 bilhões? Não? $20 bilhões em dinheiro de hoje é aproximadamente 70 bilhões de reais.
toda a riqueza produzida nesse estado por ano é menos que 30 bilhões de reais. Esses são números da economia do conhecimento baseado em tecnologia, do empreendedorismo da economia do conhecimento baseado em tecnologia. Bom, e o Instagram é outro case interessante. 8 pessoas, quando foi vendido por $1 bilhão, 8 pessoas trabalhavam nessa empresa. E o Google, que já faz parte da nossa definição como Homo sapiens, né? Se o Aristóteles estivesse aqui hoje, diria, o que é o Homo sapiens? Aí lá, um bípede assim, que respira, usa o Google, aí continua. Então, todos os empreendimentos são baseados em tech. E são empreendimentos baseados em tech. Que eu não estou falando de direito, nem estou falando de medicina. Eu estou falando da economia do século XXI, que gera essas possibilidades astronômicas. E o Uber é a maior empresa de viagens do mundo, de corridas, que não tem um carro sequer. Não tem carro, é um app, é uma ideia que acabou funcionando bem. E o Airbnb, a maior empresa de locação de acomodações do mundo, maior que a rede Hilton de hotéis, que tem mais de 100 anos, essa empresa tem 6 anos, ela vale 28 bilhões e a rede Hilton vale 25 bilhões de dólares. E ela não tem nenhum quarto próprio dela. É uma ideia rodando em um app. Bom, e a inteligência artificial, que é algo que nós assim, acreditamos, nós e muita gente, que é uma fronteira para as possibilidades na humanidade e na sociedade. E a inteligência artificial vai mudar muito as profissões. Então, veja aqui um exemplo na área do direito. Todd's an exceptional lawyer with tons of clients. Todd doesn't understand artificial intelligence and probably thinks machines could take over the world. But in an ever-changing legal market, he knows that he's got to remain competitive. But Todd's stuck in the mundane and repetitive task of legal research that's weighing him down with unbillable hours and hardly any time to focus his time on what's most important, his clients. So Todd turned a new leaf and put his trust in artificial intelligence with Ross, his own personal artificially intelligent researcher. Ross has access to a vast legal database that effortlessly reads through and finds numerous answers for any legal question. You can ask Ross questions in natural language, the same way you would any other lawyer. Ross runs in the cloud, can be set up in seconds, and literally takes just minutes to master. All you need is an internet connection. No more wasted time on training sessions and lessons. Ross gives Todd more time to focus on his clients, which has definitely changed Todd's opinion about artificial intelligence. So join Todd and hire Ross today. Purchase a subscription at rossintelligence.com. Let Ross help you accomplish more than you ever thought humanly possible. Esse é um outro baseado IA aplicada à medicina. The role of artificial intelligence in the future of healthcare is really interesting and for physicians a little bit scary and threatening. If you're a physician like me and you trained for 7, 8, 10 years to learn your craft, the idea that a computer might come in and take over for you, a lot of us have to have ambivalent feelings about that. If you watched Watson beat the Jeopardy champions, I don't think you could watch that without wondering what profession is safe. And we've seen profession after profession be taken over by computers. I think many of us had a bias that medicine's too hard, too complex, it's impossible. But if you watch Watson, you had to be impressed. I spent some time with the IBM people and came to know what Watson does. And I came away quite impressed, but also feeling like the jobs of doctors are pretty safe for a while. The problem with the analogy between Jeopardy and medicine is that in Jeopardy, you were feeding Watson 3 to 5 salient points embedded in a Jeopardy question, and Watson's awfully good at solving those. But when I see a patient, I'm often collecting 200 pieces of data on the patient, everything from the patient's past medical history to their blood pressure to the look of anxiety in their eyes or the sweat on their brow. Distilling those 200 pieces of data into those 5 salient ones turns out to be an enormously complicated cognitive act. Right now, even Watson is not able to bypass the doctor's skill in doing that. Where I think artificial intelligence will probably begin to take over is in fields that are about visual pattern recognition, where the computers are extraordinarily good. For the rest of medicine, forgetting about the empathy part, where I think we really do need people, at least for now, but for diagnosis, for the rest of medicine, I think what we'll see is computers and people working side by side
And the experience in other industries is that combination is better than either one alone. Então ele está dizendo o seguinte, que se você quiser ser médico, ser radiologista, esquece. E no final eu quero dizer o seguinte, falando sobre empreendedorismo baseado em tecnologia, o que é uma boa notícia para nós que estamos em Teresina, capital do Piauí, é que a nossa limitação não é o lugar que a gente está. Não é, definitivamente. A nossa limitação é a nossa própria cabeça. Muito obrigado.